Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sempre falamos bom dia aqui, porque a nossa live é 6h05 da manhã. Você que vai estar vendo essa live aí à tarde, à noite, bom dia, boa tarde também, né? E boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Quem vai ministrar a aula de hoje é o Pedro Costa, da PC Construtora, um empresário, multiempresário, na área da construção. E hoje ele está trazendo um tema muito bacana, tá? Espero que seja proveitoso para vocês. E se você já está chegando aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso grupo e para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Pedro, seja muito bem-vindo, né? Você abre o seu microfone e pode mandar ver aí no conteúdo que você realmente trouxe uma coisa bacana para a gente hoje. E aí, consultor, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje, junto com a MD Play, fazendo essa live para poder passar para vocês algumas das coisas que a gente aprendeu ao longo desses 12 anos aí de experiência e mais de 200 obras, construídas aqui na nossa cidade. O nosso tema ele vai ser sobre a gestão da construção do seu sonho, que é a sua casa. Então, assim, o sonho da maior parte dos brasileiros, o primeiro sonho é ter seu imóvel próprio. E o segundo é ter seu carro, e depois, por aí, vão as nossas outras conquistas, Então, eu vou estar passando aqui para vocês. Quem não me conhece, assim, não segue o trabalho, meu Instagram é o @PC Construtor, e você pode estar entrando lá e acompanhando as dicas que a gente passa diariamente nessa área. Bacana? Eu vou estar dividindo esse tema aqui em algumas etapas que eu vou querer abordar desde a forma que você pode comprar o seu imóvel, a forma que você vai estar contratando a sua mão de obra, como você pode comprar melhor e também a forma que você vai receber seu imóvel, algumas das etapas da casa que você deve ter mais atenção, que mesmo aqui a gente tendo mais experiência e tudo mais, a gente tem um pouco de problema. Para quem estiver aqui no Instagram, a gente está no YouTube, no canal do MD Play, e você pode voltar, acessar nossos stories aí, que você vai ver o link lá do YouTube. Entra lá, segue o canal, é muito bacana, a gente está tendo lá todos os dias palestras, assim, divulgando, assim, transbordando conhecimento nessa área de gestão, tá bom? Então segue lá que eu vou estar olhando para cá, beleza? Então, gente, vamos falar primeiro do financiamento. Eu vou abrir aqui o whiteboard para a gente poder ir pontuando algumas coisas. Vamos lá. O whiteboard está ok, Nil? Então, bora. Então, a gente tem aqui o financiamento, que é a primeira etapa, que é onde você vai, na verdade, deixa eu mudar aqui, é a aquisição do imóvel. Primeira coisa que a gente tem é a aquisição do imóvel, a forma que você vai estar adquirindo esse imóvel. Eu vou começar da forma mais cara até a forma mais barata para a gente ver. Você pode comprar pronto, onde você vai comprar um imóvel pronto, que já está com a sua valorização feita, entendeu? E que você vai poder mudar ali no mesmo dia. E nessa opção você vai poder utilizar tanto um financiamento bancário, quanto dependendo uma carta de crédito, de um consórcio, tá? A segunda opção que a gente vai ter aqui vai ser você comprar o imóvel através de uma incorporação. O que é a incorporação? Você vai estar fazendo ali aportes mensais, tá? E vai estar sendo... A construção vai estar sendo administrada por uma pessoa que você vai comprar esse imóvel de forma mais barata, tá? Porque você vai estar comprando ele logo ali no início. E, por fim, que é o que a gente vai tratar aqui mais, é a aquisição do terreno e construção. Isso, gente, vai se aplicar, tá, a imóveis residenciais, que é o que eu tenho mais aqui na minha região, aqui
não é costumeiro ter prédios, o pessoal não gosta. Então, é nisso daqui que a gente vai focar mais hoje. O que tem essa aquisição e construção? Nela, basicamente, você vai estar construindo o seu imóvel, você vai desenhar um projeto do imóvel, vai escolher o seu lote e vai estar indo até o banco, digamos assim, para poder conseguir esse financiamento. Aqui a gente usa principalmente a Caixa. Não sei se outros bancos oferecem essa modalidade da mesma forma. Eu sei que consórcio possui aquisição e construção, porém, você precisa dar um bem em garantia. Então, por exemplo, você quer construir um imóvel de 300 mil, você tem que dar uma casa de 300 mil em garantia. Mas se você não tem a sua casa, como é que você vai dar essa garantia? Então, não faz muito sentido. Então, por isso que a gente vai na Caixa, que é onde tem tido as melhores taxas, tá? Então, fazendo isso, você vai ter que passar por algumas etapas, né, de aprovação. É uma questão bem simples, no sentido de que, se você quer comprar seu imóvel, basicamente, você tem que estar pelo menos com o seu nome limpo, entendeu? E tem que ter uma renda compatível com aquele imóvel que você gostaria de comprar. Então, agora, sabendo, né, que a gente vai tratar dessa aquisição de imóvel pronto, a gente vai dividir isso agora em 3 partes. A mão de obra, que é o que você vai ter que olhar, a forma de comprar, a obra em si, tá? E, por fim, a entrega. Na verdade, tem 4 partes aqui. No caso da mão de obra, o que é o mais importante que você tem que olhar ao contratar uma mão de obra? Gente, eu estou falando aqui como se fosse você para contratar um empreiteiro na sua cidade, tá bem? Se você vai contratar uma construtora, aí a responsabilidade legal que ela tem com você é completamente diferente, né? Assim, você já espera que tudo isso que eu esteja falando de você já seja uma prestação de serviço da construtora. A forma que eu estou te mostrando aqui é a forma literalmente mais barata de você construir o seu imóvel, né? Sem que outras pessoas ganhem tanto ali. Não ganhem tanto, mas, por exemplo, se você contratar uma obra na minha mão, eu vou ter que te cobrar pelo meu serviço. Afinal, toda a experiência que eu tenho, tudo isso, é isso que você está comprando. Além da garantia, lógico, que a gente dá. Então, na mão de obra, qual que é o maior erro que eu vejo os clientes cometendo? É fazendo adiantamentos de mão de obra. Nunca faça adiantamento. Se você fizer, você vai ficar na mão do empreiteiro, né, que você contratar, e aí você sempre vai ficar naquela. Nossa, eu já paguei R$ 1.000 a mais para ele. Será que eu não posso mais sair dele, porque senão eu vou perder esses 1.000? Sendo que muitas vezes simplesmente é melhor sair. Se a pessoa tem coragem de fazer isso com você, sai fora, porque não vai ser uma mão de obra boa. E quando você está escolhendo essa mão de obra, qual que é o primeiro passo? Você nunca construiu uma casa, você não sabe de nada, o que você vai fazer? Fulano, você constrói, você é empreiteiro? Sou. Ah, me leva, onde que você já construiu? Vá ver a obra, e se você não entender nada de obra, na verdade, pergunte para o cliente dele. É o cliente que vai te falar a verdade. Nossa, esse cara teve problema na minha obra, igual a gente tem, mas ele me deu assistência. Não, ele não me deu assistência. A casa não ficou boa. Então, é isso que você tem que olhar, tá? Em relação, depois, agora que você já olhou a mão de obra, né? Já está começando esse processo de escolha. Não escolha a mão de obra mais barata, tá, gente? Nem sempre porque ela é mais barata, está mais disponível, é melhor, entendeu? Às vezes pode ser porque justamente porque ela está muito disponível, porque ela não seja tão boa assim. Então, fica de olho nisso. Então, você já sabe agora que você tem que conhecer o empreiteiro, no caso, né, o serviço dele. Você não pode nunca adiante dinheiro. E na mão de obra também, agora, o principal que você vai ter que fazer é dividir a sua obra por etapas, tá? Então, como é que você vai fazer essa divisão de etapas? No maior número de etapas que você conseguir. Como é que eu faço aqui na consultora? Eu pego o empreiteiro, né, que hoje é o jeito que a gente encontrou de tudo que a gente já passou, a gente está nesse método hoje. Eu vou dividir, por exemplo, uma casa em fundação,
vou dividir ela depois em levantamento de paredes, vou dividir depois em bater a laje, fazer empeno do telhado, fazer o telhado. Por que isso e por que essas etapas dessa maneira? Quando você já define um valor inteiro da obra, por exemplo, R$ 10.000, e divide cada uma dessas etapas em R$ 1.000, por exemplo, o pedreiro ele sabe que ele tem que concluir aquela etapa para ele ter o dinheiro dele, para ele receber o dinheiro dele. Ou seja, se ele concluir na segunda, aqui no meu caso, eu vou pagar na terça, na quarta. Se ele concluir na quarta, eu pago em até 2 dias úteis depois, entendeu? Mas dessa forma, o controle de fluxo de caixa passa a ser do próprio empreiteiro, entendeu? E você, como você está sempre disposto a pagar de imediato, logo que ele terminar, ele sabe que ele não vai ficar na mão, e, ao mesmo tempo, você sabe que você vai estar sempre pagando algo que já foi feito. E se o cara começar a te catimbar, não for rápido no serviço, ele simplesmente não vai te entregar, ele vai embora, que acontece muito aqui com a gente, entendeu? Eles abandonam a obra. Isso daí acontece muito. Então, divida em etapas os pagamentos da obra, tá? Isso daí também é bem tranquilo, vai te ajudar muito. E o que eu faço? Né? Assim, por exemplo, nesses 10.000 que eu citei agora, o que eu indico você de fazer? É de, por exemplo, deixar 3 resíduos. Na verdade, 2 e um outro. O primeiro resíduo é para quando o seu pedreiro, digamos o empreiteiro, ele terminar a parte de pedreiro, né? Que é piso, tudo mais. Então, nessa hora, ele terminou, você foi lá e verificou a casa, os pisos estão ok, não tem nada arranhado, está tudo belezinha? Você vai lá e paga um resíduo para ele. Por exemplo, se deu dos 10.000, você vai deixar R$ 1.000 para essa hora. Aí ele foi lá, pintou a casa, né? Porque o pintor tem que vir depois, colocou as portas, deu aquele arremate final ali, aí vai ter um outro resíduo que você vai deixar para ele. Tá vendo que, na verdade, isso é por quê? Você vai estar segurando ele na sua obra para ele não querer ir embora. E quando você deixa o saldo de dinheiro na sua mão, fica interessante para ele continuar com você. Se você inverte isso, dando muito dinheiro na frente, ele fala, não, agora ele está na minha mão, ele não posso de sair mais, então eu vou sacanear. Não é sacanear, mas assim, eles enrolam, eles gostam de enrolar, entendeu? Então tem que ficar esperto. E aí você deixa esse último resíduo para quando eu for te entregar. Ah, não, ó, você arranhou um piso aqui, fez alguma coisinha, vamos descontar isso aqui, já coloca. Aí você tem alguma coisa até para descontar também, entendeu? E, por fim, o que eu tenho feito agora também é dar uma bonificação para o pedreiro. Por exemplo, você está combinando a obra em 10.000. Eu estou hoje fazendo aqui 10% do valor total da obra. Para quê? Então, assim, ele já ganhava os 10, já estava bom os 10 ali. Se ele termina uma casa nossa em 3 meses, e ele vai ganhar ali, no nosso caso aqui, em torno de R$ 3.000 a mais. Bom dia, pessoal. Vamos entrar lá no YouTube. Quem quiser. Tá bem? A gente está falando agora sobre a construção, tá? Como é que você pode garantir que você conclua sua obra de forma mais eficiente e econômica, tá bem? Então, essa bonificação no final, se você fizer o cálculo, por exemplo, de um pedreiro que vai estar ganhando aí 100, R$ 150 por dia, dependendo da região, e ele recebe ali no final 3.000 a mais, para te entregar uma casa dentro de um prazo que você sabe que é possível de ser feito, no nosso caso aqui, por exemplo, 2 meses e meio a 3, ele vai se empenhar em entregar a casa daquele jeito. Ele vai deixar você louco querendo material, não vai deixar atrasar nada. Então, aí você pensa, nossa, mas eu vou ter que dar mais 10%. Mas e se ele te enrolar? Qual que é o custo de oportunidade que você tem aí? Entendeu? Então, por exemplo, eu vou falar do nosso caso. Se eu demorava, vamos supor, dependendo, ele pode ficar te enrolando ali 6 meses para fazer uma casa, e ele passa a te entregar em 3 meses, ao invés de você rodar 2 casas no ano, você vai rodar 4, por causa de um bônus de 10%. Entendeu? Em cima do valor do imóvel, né? Que normalmente você vai computar aí preço de lote, todo o material que você vai investir e tudo mais, então acaba sendo muito justificável, e ele tira ali como se fosse um salário extra ali em cada uma das suas obras, tá? Então, divida o pagamento, tenha um bônus para incentivar, e aqui, passou o dia, não paga não.
Principalmente se você for ser uma pessoa recorrente, porque senão o cara, pode enrolar ele, que ele vai me pagar o bônus depois. Entendeu? Aprenda a falar não, tá? Então, agora que vocês já têm, né, já dei uma pincelada aqui na parte da mão de obra, né, nesses detalhes, vou falar agora das compras. O que eu vejo muita gente fazendo, principalmente em interior? Cara, eu estou falando aqui, dependendo, né, assim, para você que vai construir sua casa e tudo, seu dinheiro é suado, você não consegue, por exemplo, hoje um pedreiro e um servente ali no mês, eles estão ganhando 5, 6 mil reais os dois juntos. Então, assim, é difícil, você não pode chegar e sair jogando dinheiro fora. Então, assim, se você já está ali na mão de obra, já pegou uma pessoa que não é tão barata, mas que vai te dar uma garantia e tal, melhor do serviço, nas compras é onde você consegue economizar. Eu moro no interior, então acaba que aqui a gente tem menos acesso, né, digamos assim, a grandes centros e tudo mais, onde tem mais concorrência para ter menores preços. Muitas vezes os lojistas aqui, quando você pede alguma coisa, ele fala, não, amanhã eu te entrego. O que ele vai fazer? Ele vai ligar numa loja de um grande centro, vai comprar e vai pagar um táxi para trazer. E você vai pagar o preço do grande centro, vai pagar o táxi, vai pagar a margem de lucro dele, ou seja, vai pagar 200% sobre o dobro sobre o grande centro. Então, se você mora em algum lugar, pesquisa qual que é o grande centro mais próximo, vê como é que seria uma forma de estar entregando isso na sua obra. Existem os atacadistas, tá, gente? Atacadista, ele vai te atender tanto o CPF quanto o CNPJ. Então, compensa muito você fazer essa pesquisa. Então, aqui, ó, vou colocar aqui onde que você pode procurar. Então, você vai ter grandes centros, de forma que você possa comprar diretamente dessas lojas. Atacadistas, tem a Tambasa, atacadistas. Aqui, ó, vou botar aqui na frente. Tem a Tambasa, tem a Nova Casa. Todos esses lugares, eles atendem quase que o Brasil inteiro. Então, assim, se você já liga lá, eu estou falando, gente, de você economizar 30%, 40% numa compra. Então, se você está gastando ali 4 mil reais de fiação numa casa, que hoje não é nada, por causa do preço que está tudo, então, só numa dessa aí, se você tirar 40%, você já está falando R$ 2.500, R$ 2.600. É muita coisa, entendeu? Então, você olhou o grande centro, você olhou o atacadista, você vai olhar a internet, porque hoje tem muitas empresas que fazem entrega na sua cidade. E, por fim, depois que você olhar nesses lugares todos, aí você vai nas lojas da cidade. Mas você vai como? Já munido de saber qual que é o preço real das coisas. Fala, não, moço, isso aqui tá caro. Ó, na internet aqui tá tanto, eles me entregam. Aí o comerciante, que ele sabe desse preço lá de fora, não, então vamos negociar aqui. Entendeu? Então, eles fazem mais dessa forma. E uma última coisa, né? Não sei aí como é que vai ser o conhecimento, né? De a expertise de cada um. Uma coisa que eu indico é olhar as commodities. Tipo assim, isso aqui é meio fora eu estou escrevendo em inglês. Commodities. Por exemplo, você vai comprar uma coluna. Falando das colunas, tá? Distribuidor de ferro e aço, tá, gente? Dá muita diferença também. Distribuidor de ferro e aço. O que acontece? Quando você olha as commodities, por exemplo, no início da pandemia, 2020, eu estava olhando, estava acompanhando. Quando começou a explodir preço de minério de ferro, explodir preço de cobre, essas coisas, eu comecei a fazer estoque, entendeu? Então, se você vê que, às vezes, o preço do minério de ferro lá fora caiu, mas aqui ainda não caiu, é só você esperar um pouquinho, não faça estoque, vá comprando só o que você precisa, e aí depois você faz uma compra. Isso aqui já é mais específico, mas fica como sendo uma dica bônus aí para vocês. Uma outra coisa que eu sempre faço aqui na obra, agora a gente vai começar a tratar da obra em si, tá, gente? O que eu sempre falo aqui da obra? O que são os principais pontos que eu, por exemplo, se eu tenho que fazer alguma viagem e tudo mais, o que eu não deixo de fazer, ou então, de repente, eu até atraso essa viagem por conta disso, se for o caso. É a marcação da casa. É a marcação da casa. Bom dia todo mundo. Tudo bem?
Quem quiser, entra lá vai no nossos stories, que a gente está lá no YouTube transmitindo, e aí lá também tem tudo que eu estou escrevendo aqui, tudo que eu estou falando, dá para acompanhar por lá, tá bem? Então, a marcação da casa, por quê? Gente, eu pego aqui, dependendo do profissional, com 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, mas sabe quando, dependendo, como é que eu falo? A vontade de, às vezes, fazer mais rápido, ou então simplesmente achar que já tem uma experiência, a pessoa começa a negligenciar certas coisas. Nessa etapa, é uma das principais. Então, é a marcação do local da casa, ver se todos os tubulões estão iguais, estão no lugar certo. Pode ir lá, pode medir, eles vão bater os preguinhos lá, entendeu? Lá no gabarito, mas confere, entendeu? Porque depois é um transtorno grande, você tem que refazer, atrasa muito sua obra, entendeu? Então, sempre fica de olho nessa etapa. A segunda etapa que você tem que ficar muito de olho é o nível da sua casa. O nível da casa. O nível da casa, por exemplo, você vai utilizar o centro da rua e depois você vai ter já o meio-fio, que vai estar um pouquinho acima. Então, você pega o centro como base, o meio-fio depois. E aí, em relação ao meio-fio, se ele já estiver acima do centro da rua, você pega e coloca mais 10 centímetros do seu muro, tá? E depois você vai colocar a casa ali em torno de 20 centímetros a 25, dependendo do comprimento do seu lote. Quanto mais comprida sua casa for, maior o nível dela. Por quê? Se ela é comprida demais, no final, ela já vai estar quase que chegando na terra e você não vai querer que ela fique dentro da terra para poder pegar a umidade, tá, gente? Então, o nível da casa e nível do muro, fique sempre muito atento a isso daí. Passado o nível, espera que eu desligo aqui, meu guia. É o nível, a fundação, os tubulões. E aí depois, uma coisa que também sempre dá muito problema, que é o que eu recomendo olhar, é nível de banheiro, tá, gente? Nível do quintal, essas coisas. Acompanhe essa parte direitinho, porque o pessoal costuma confundir muito. Alguém aí já teve experiência de estar num banheiro que a água vai para o outro lado do ralo? Isso aí é o pedreiro que está confiante, porque o que acontece? Se você bota o mesmo nível e mede para baixo, 1 metro de um lado, 1 metro e 1, é mais fundo. 1 metro e 1 é mais fundo, não é mais alto, porque para cima é mais alto. Então, eles vão lá e confundem. E aí, você já viu, né? Eu já teve caso aqui meu, eu tenho que arrancar o concreto do quintal inteiro, porque a água estava caindo dentro da casa, porque eles inverteram. Então, assim, o que eu estou falando, às vezes o pessoal não valoriza muito, mas é isso daí, tá? Tem muitos outros detalhes que dá para ser falado aqui, mas é nesse sentido, tá, gente, que vocês têm que ficar atentos. E aí, agora, vou falar um pouquinho do que seria a entrega da casa. A entrega da casa, você vai ter que basicamente olhar tudo na casa. Tem coisas que você não vai conseguir descobrir. Agora, eu vou falar aqui para você que às vezes pode estar comprando de algum construtor, como eu, ou então até recebendo ali do seu pedreiro ali, de quem quer que seja que fez o seu imóvel. Tá? Então, assim, se dependendo, você vai poder olhar realmente essa questão aí dos banheiros. Você pode olhar isso com bolinha de gude. Você vai jogar, vai ver se elas vão para o nível certo. Você confere também, por exemplo, todas as torneiras da casa, se elas estão funcionando. Vai conferir vaso. Vai conferir ali se as tomadas da casa estão funcionando. Eu estou falando isso, nesse caso, dessas coisas em si, porque às vezes são coisas que você vê depois, só que como você está com o empreiteiro, não sei quando é que ele vai poder voltar na sua obra para arrumar. Então, dessa maneira, ele já vai arrumar tudo até para ele receber o bônus dele e tudo mais, tá? Piso, confere na hora. Se você entrou para casa, Pedro, eu mudei, depois eu achei um piso arranhado. Não, isso aí você arranhou na mudança, tá? Telhado, é bom você conferir. No meu caso, eu vou com o drone, bato uma foto de todos os telhados, porque muitas vezes os clientes ligam para a gente depois, meu telhado está vazando. Aí eu vou lá, bato a foto lá em cima e está lá com instalação de internet, disso, daquilo, os caras foram lá e furaram o telhado, fizeram errado. E aí, assim, sem a foto, a gente fica a palavra de um contra a do outro, entendeu? Então, é isso que eu queria falar.
É um assunto que ele, dependendo, ele pode ser alongado, mas eu trouxe isso de forma sucinta para que vocês, assim, tenham uma noção e saibam por onde começar, tá, gente? Aí a gente pode falar de umidade, pode falar de muitas outras coisas, e aí, para falar dessas outras coisas, eu convido vocês a seguir o nosso canal lá no Instagram, o @PC Construtor, tá bem? Bom dia para todo mundo. Gente, é isso. Depois a gente vai fazer mais outras lives aqui, onde a gente vai estar explicando o processo de financiamento e tudo mais. E aí a gente continua com esses outros assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida e tudo, eu vou abrir uma caixinha agora aqui no Instagram, aí vocês podem perguntar lá que a gente vai estar respondendo, tá bem? Bom dia, grande abraço para todo mundo.